Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o inventário do dispensário. Existem dois tipos de inventário. O inventário inicial, que é feito apenas quando a empresa começa a operar com o sistema Syscare, e o inventário periódico, que deve ser feito toda vez que é necessário ajustar os saldos de um determinado item ou então do almoxarifado como um todo. Neste vídeo vamos falar sobre esse tipo de inventário. Para acessá-lo, vamos em Movimentações, Materiais, Estoque, Inventário, Movimentação de Inventário. Vamos então criar um novo inventário. Para tal, clicamos no botão Mais, selecionamos o almoxarifado que será inventariado e preenchemos a data de abertura desse inventário. Podemos também colocar uma observação, que pode ser, por exemplo, o motivo da realização desse inventário. Em seguida, vamos salvar esse inventário criado. Passaremos então para a aba Itens, onde serão lançados os itens que foram contados. Vamos clicar no botão Mais e buscar no campo Material o primeiro item que será lançado no nosso inventário. Por exemplo, Advantan Creme. Após termos selecionado o primeiro produto, vamos clicar no campo Lote para ter acesso à relação de todos os lotes cadastrados no sistema. Nessa tela, como estamos fazendo o inventário do almoxarifado padrão, podemos ordená-la por almoxarifado para que fique fácil visualizar os lotes que precisamos acertar os saldos. No nosso exemplo, temos 4 lotes constantes no almoxarifado padrão. Para sabermos quais os lotes que devemos ou não acertar as quantidades, precisamos considerar que tipo de inventário estamos fazendo. Isto é, se o nosso inventário for parcial, por exemplo, nós não contamos todos os itens que estão presentes no dispensário. Isso pode acontecer no caso de querermos acertar o saldo de um produto específico, ou até mesmo de um determinado lote. No campo Quantidade Conferida, vamos informar então qual é o saldo atual desse lote. Por exemplo, 1. Em seguida, clicamos no botão Altera. Percebemos então que a coluna passa de não para sim. Confirmando, no campo Quantidade Conferida, vamos colocar a quantidade que contamos na prateleira desse produto e desse lote. Vamos acertar então os outros lotes desse produto. Clicamos no lote seguinte, informamos a quantidade e novamente no botão Altera. Se o saldo de um determinado lote for 0, precisamos apenas clicar 2 vezes sobre ele, pois por padrão a quantidade conferida vem como 0. Clicando 2 vezes então, apenas transformamos a coluna de alteração de não para sim, confirmando que o saldo desse produto, desse lote, deve ser lançado como 0. Já no caso desse inventário ser total, ou seja, nós contamos as quantidades no dispensário de todos os materiais, medicamentos e dietas, ou então ele pode ser um inventário total dentro de um mesmo tipo de produto, por exemplo, estamos inventariando todos os medicamentos, não será necessário confirmar as quantidades iguais a 0, pois no final teremos um recurso que zerará automaticamente estes itens. Bom, após termos finalizado o ajuste de quantidades nessa tela, clicamos no botão Confirma alterações. Confirmamos mais uma vez a inclusão desses registros no inventário.
e o sistema retorna então para a tela de lançamento de itens. Observamos que nessa tela foram lançados aqueles itens que estavam com sim na coluna de alteração. Isso significa que quando executarmos esse inventário, apenas essas quantidades serão alteradas. Para lançar as quantidades do próximo produto, repetimos o processo. Botão de mais, selecionamos o item e entramos na tela de lote. Caso seja necessário lançar um lote que não consta nessa relação, deveremos fazer o seguinte procedimento. Fechamos essa tela e digitamos no campo lote esse lote que queremos registrar. Colocamos então a data de fabricação do mesmo e a data de validade. A quantidade que possuímos desse produto e então salvamos. Se esse inventário for um inventário total, como eu já expliquei, um inventário onde tenhamos contado todos os materiais, medicamentos e dietas que existem na farmácia, ou até mesmo total dentro de um determinado produto, por exemplo, de todos os medicamentos. Então, depois de termos lançado aqui no inventário todos os itens que foram contados, podemos utilizar o botão Insere no inventário os itens não constantes na contagem que devem ser zerados no sistema. Esse botão vai então lançar aqui no nosso inventário todos os materiais, medicamentos e dietas do almoxarifado padrão que não foram lançados aqui na nossa contagem. Lembre-se que o almoxarifado padrão é o almoxarifado que eu estou inventariando. Caso eu esteja inventariando um outro almoxarifado, esse botão inserirá os itens e lotes referentes a esse outro almoxarifado para que então estes sejam zerados. Eu vou clicar então no botão de Insere itens a serem zerados. Vou escolher então que tipo de item eu quero inserir, se todos ou então medicamento, material e dieta, e clico no botão Confirma. O sistema me pede uma confirmação dessa ação. O sistema mostra então na tela do inventário todos os demais medicamentos e seus lotes que terão as quantidades zeradas. Caso eu precise excluir do inventário esses itens que foram lançados automaticamente, eu posso utilizar o botão Exclui no inventário os itens inseridos para serem zerados. Com esse botão, eu consigo excluir do meu inventário todos os itens que foram lançados pelo próprio sistema. Confirmo a operação e tenho na tela do meu inventário novamente só os itens que foram lançados manualmente. O próximo passo é executar esse inventário para que as quantidades sejam efetivamente alteradas pelo sistema. Voltamos então para a aba Cadastro e clicamos no botão Executa Inventário. O nosso inventário passa então ao status de executado. Depois de executado, o inventário não pode mais ser alterado. Assim,
Caso precisemos alterar algum lançamento que foi feito de forma errada nesse inventário, temos duas opções. A primeira seria fazer um novo inventário com apenas os itens que foram lançados erroneamente. E a segunda opção seria cancelar esse inventário para que então, fazendo uma cópia do mesmo, pudéssemos alterar aquilo que deve ser corrigido e então executá-lo novamente. Para cancelar e depois criar uma cópia desse inventário cancelado, vamos primeiro anotar o número de sequência do inventário em questão. Fechamos então a tela de inventário e vamos entrar no módulo de cancelamento de inventário. Informamos então o número de sequência do inventário que deve ser cancelado e confirmamos. Vamos então para a tela de cópia de inventário. Vamos então informar o número do inventário que deve ser copiado. Retornamos agora para o menu de inventário. Observamos então que o nosso inventário 50 está com status de cancelado e temos então o inventário de sequência 51 aberto pelo próprio sistema. Vamos para a aba Itens e verificamos os mesmos itens que lançamos no inventário 50. Aqui podemos fazer a correção de quantidades que eventualmente tenham sido lançadas de forma errada. Clicamos no botão Altera, vamos no campo Quantidade Conferida e lançamos a quantidade correta. Em seguida, salvamos. Ao final das correções, não podemos esquecer de executar o inventário. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil na compreensão desse processo. Se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso departamento de suporte. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!